Existem pessoas com deficiências que a gente consegue perceber só de olhar. Um cadeirante, um deficiente visual. Mas e aquelas com deficiências ocultas ou não aparentes, como autismo, surdez, TDAH? Como perceber e poder ajudar caso essa pessoa precise? É aí que entra o cordão de girassol. É uma fita usada para identificar essas pessoas e assim facilitar para que seus direitos sejam devidamente respeitados. Vamos saber mais sobre isso? Mariana, conta pra gente como que surgiu a ideia do cordão de girassol. O cordão ele começou, na Inglaterra, no Reino Unido, através de uma iniciativa de alguns funcionários do aeroporto, de usar aquele símbolo do cordão de girassol, o girassol que representa, resiliência, para identificar aquelas pessoas com deficiências ocultas, aquelas deficiências que você não conseguiria identificar num primeiro momento, mas que em face dessas deficiências, eles necessitavam de auxílio ali no aeroporto. Então surgiu dessa iniciativa e aí, óbvio, ao longo do tempo, a sociedade civil, a rede, de mobilização de familiares, de pessoas com deficiência, principalmente a rede de assistência, passou a usar aquele símbolo para identificação dessas pessoas com deficiências ocultas. E tem se falado bastante do cordão de girassol por conta da lei que foi sancionada, que determinou aí que o cordão fosse um símbolo das pessoas com deficiência oculta, né? Exatamente, um símbolo nacional, um símbolo de respeito, porque é importante isso, mas é importante também dizer que a lei vem também na perspectiva de afirmar, cada vez mais os direitos que já existem, e legitimar uma política de inclusão. É importante dizer que o uso do cordão é facultativo, ou seja, é uma faculdade, e é importante dizer também que muitas vezes ele não impede, que possa ser exigido as documentações daquela pessoa que porta o cordão de girassol. Mas, principalmente, a lei veio dizer, nós somos um Brasil que respeitamos os direitos da pessoa com deficiência e nós somos um país que estamos cada vez mais lutando para ser uma sociedade sem preconceito e sem discriminação. Qual que é a importância do cordão, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para a sociedade como um todo? Primeiro, eu acho que é um instrumento importantíssimo no combate ao preconceito e à discriminação, que ainda é uma realidade no mundo. Segundo, a importância é facilitar o dia a dia dessas pessoas na perspectiva do acesso aos seus direitos e acesso à rede de garantia de proteção a essas pessoas. E, óbvio, também é importante para que a gente crie cada vez mais uma empatia no próximo, para que essas pessoas possam, se auto-identificar, que essas pessoas possam identificar no outro, aquela situação que muitas vezes ela está passando pela mesma situação e criar uma grande rede de apoio e assistência. Ou seja, ele serve tanto para a pessoa com alguma deficiência oculta, quanto para a sociedade como um todo, né? Exatamente, é um instrumento importante que a sociedade compreenda, a necessidade do respeito, do respeito aos direitos, das pessoas com deficiência, de uma maneira geral, mas também é muito importante na perspectiva da política de inclusão. Mariana, dá exemplos para a gente na prática, assim, de como o cordão pode ajudar. Temos pessoas que são deficientes visual, mas são deficientes visual parcial, E aí essas pessoas, ao, por exemplo, chegar numa fila de acesso a algum equipamento, ela tem prioridade. Só que como essa deficiência ela não é vista a primeiro momento, por consequência, as pessoas que estão ali muitas vezes podem não garantir aquele direito. Então a pessoa tem que ir lá, reivindicar. E muitas vezes a gente escuta, mas que deficiência você apresenta? Eu não estou vendo, porque muitas vezes as pessoas acham que a deficiência é aquela que é vista, Outro caso, muito emblemático, crianças que têm, ou pessoas que têm TEA, No primeiro momento também não são identificadas. As deficiências auditivas, da mesma forma. É nossa obrigação como sociedade buscar informações e tirar de vez o preconceito da nossa vida. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso com o Emerson. Emerson, falando especificamente das pessoas do espectro autista, como que o cordão pode ajudá-los?
Olha, o autismo, né, a semelhança de outras deficiências que não são visíveis, ele sofre uma barreira muito grande, que é a barreira atitudinal, né? Daí vem o preconceito e a discriminação. Então, essa identificação, ela pode ajudar para que em alguns locais, como foi inclusive o nascedouro da própria ideia do cordão, do movimento, em transporte, em aeroportos, você vai viajar, tripulação e o atendimento, identificar que ali você tem uma pessoa com deficiência também, porque em muitos casos isso aí é desconhecido porque não é visível. Mas lembrando sempre que é necessário que as pessoas entendam que isso é uma faculdade, um direito da pessoa com deficiência oculta, né? Ela não é obrigada a fazer isso. A gente não pode assumir que aquela pessoa não tem uma deficiência, né? Para até não dar aso a um tipo de crime, porque o preconceito, a discriminação no Brasil, na legislação brasileira, ela é tipificada, é um crime. Então a gente pode dizer que tem aí um outro lado em relação ao cordão que pode gerar um preconceito? Se você pegar a sociedade, né, achando sempre que isso é fruto do capacitismo estrutural, que é um preconceito, que a imposição para superar a própria deficiência, como se fosse algo a ser superado, é da própria pessoa, nesse aspecto é um pouco preocupante. Eu espero que não cheguemos a isso, mas as pessoas não teriam que ficar tendo que se identificar para não serem tratadas de forma discriminatória. Sim. Você pode dar exemplos práticos de como o cordão pode ajudar as pessoas com deficiência invisível? Vamos lá, atendimento em serviços, né? Você está numa fila bancária, as pessoas acabam não tendo como perceber que ali tem uma pessoa com deficiência, isso é um preconceito, mas é um caso prático. Em eventos de grande massa, por exemplo, você tem ali uma criança, um jovem, ali vai fazer com que autoridades, inclusive policiais, identifiquem. Lembrando sempre que a obrigação de tratar a pessoa que mesmo não queira usar o cordão naquele momento ou não esteja, e saber lidar com deficiências não visíveis é da sociedade e não das pessoas com deficiência. Então, é muito importante que a sociedade compreenda cada vez mais que ela é feita para pessoas com e sem deficiência. E não apenas, como historicamente a gente estava acostumado, achar que a pessoa com deficiência, sejam pessoas autistas, surdas, cegas, com deficiência intelectual, deficiência psicossocial, enfim, elas são uma subcategoria de cidadão, não é? A Constituição da República Brasileira diz exatamente o contrário, são todos iguais e admitindo até um tipo de discriminação se for uma discriminação positiva, uma ação afirmativa, como, por exemplo, vagas regulamentadas para pessoas com deficiência. Quais são os principais desafios, as principais dificuldades da comunidade autista hoje em dia? Olha, a gente percebe ainda que as inúmeras barreiras que pessoas com deficiência enfrentam, arquitetônicas, urbanísticas, que são as mais perceptíveis no dia a dia, né? Mas de comunicação, de transporte. Pessoas autistas estão inseridas nesse contexto, mas a atitudinal, que daí vem o preconceito e potencialmente o crime de discriminação, eu diria que é a pior, né? São violências diárias, por exemplo, se tira o direito à saúde, um plano de saúde tenta excluir ou nega um tipo de terapia, o acesso à educação, né? Numa vaga com um atendimento, com um profissional de apoio, um olhar torto no condomínio, um tipo de reclamação absurda em função de ser uma pessoa autista, enfim, são várias questões que, de forma atitudinal, levam à discriminação e à exclusão. Ainda falando sobre autismo, a gente vai conhecer agora a história da Sara e do seu filho Samuel. O Samuel começou a usar o cordão aos 12 anos de idade, por uma questão de sair sinalizado e ter os direitos dele aonde a gente anda. Que autismo e TDAH não tem cara, tem laudo. O cordão é importante para a gente se sentir respeitado. Quando o Samuel começou na primeira série do fundamental, a escola me chamou dizendo que o Samuel não estava acompanhando a escola, né? A gente conseguiu a primeira consulta, com 12 a gente foi para outra consulta com o Dr. Maírton Lucena, e de lá a gente saiu abraçado e com laudo que o Samuel tem TDAH e autismo nível 1. Aí,
Quando a gente estava na consulta, o doutor disse, olha, procure os direitos do Samuel, faça o cordão, o cadastro dele, para onde ele chegar, ele ser respeitado e ter os direitos dele. O que mudou? O que mudou é que quando a gente chega sinalizado, os direitos dele são cumpridos. Porque quando a gente está em um local sem estar sinalizado, as pessoas não respeitam a gente. Porque autismo, TDAH não tem cara. Então o cordão serve para isso, para você estar identificado. O Samuel passou por uma situação muito constrangedora. A gente estava no shopping e na hora do lanche, o restaurante que a gente escolheu lanchar, a fila estava muito grande, eu não estava sinalizada e nem ele. E eu pedi para o gerente da loja atender a gente logo, por conta que a fila estava muito grande e ele não gosta daquele ambiente tão lotado. E por não estar sinalizada, ele mandou eu entrar novamente na fila e a gente mudou de restaurante por conta da espera. Então, assim, o cordão nesse momento fez falta porque a gente poderia ter sido respeitado e não houve o respeito. A importância do cordão, do girassol, do cordão do autismo é o respeito. A pessoa ela tem por obrigação de respeitar a gente. Aonde a criança estiver, a família daquela criança estiver, a gente é respeitado, porque a lei está a nosso favor. Então, se eu chego no ambiente, estou com o Samuel e ele está devidamente com o cordão dele, eu sou respeitada. Então, eu tenho atendimento preferencial e eles fazem de tudo para resolver, para não criar um problema naquele ambiente. O que eu peço é que as pessoas tenham um olhar mais aberto, né? Quando vê uma criança sinalizada, ela tem um abraço com aquela criança, com aquela família. E elas têm um amor, porque sair de casa com uma criança autista já é difícil. E chegar num ambiente, seu filho ainda ser maltratado, ainda é pior. Então, o que eu espero é que a sociedade sim, tenha esse abraço coletivo a todas as famílias. O respeito, porque a lei já nos assiste, mas o respeito pelas famílias com as crianças. O colar, viu o colarzinho, já está ali identificando. Trabalhar com seus funcionários, explicar o que está acontecendo. A gente não já tem a lei? Então pronto, vamos trabalhar em cima da conscientização das pessoas nos ambientes.